A história dos anjos na Bíblia é rica e fascinante, mas muitas vezes mal compreendida devido a interpretações variadas ao longo dos séculos. Para entender a verdadeira história dos anjos na Bíblia, é necessário examinar cuidadosamente as passagens relevantes e considerar o contexto cultural e histórico em que foram escritas. Os anjos representam uma dimensão espiritual fascinante e celestial na tradição religiosa, cuja origem remonta a tempos anteriores à própria criação do mundo, segundo a crença cristã. Na cosmogonia bíblica, eles são seres espirituais criados por Deus antes que o universo físico, com suas estrelas, planetas e seres humanos, existisse. Embora a Bíblia não forneça uma explanação detalhada sobre o processo específico de criação dos anjos, ela lança luz sobre a natureza fundamental deles. A Bíblia, ao longo de suas páginas, insiste que os anjos foram criados para cumprir dois papéis intrinsecamente conectados: o de mensageiros divinos e o de servos fiéis de Deus. Esses dois papéis estão entrelaçados de maneira que ressalta sua importância na relação entre Deus e a humanidade. Como mensageiros divinos, os anjos são encarregados de transmitir as comunicações, os decretos e as revelações de Deus aos seres humanos. Eles são portadores das palavras e das mensagens do divino, servindo como pontes entre os planos espiritual e terreno. Por meio de suas aparições e comunicações, eles desempenham um papel crucial na orientação espiritual, na instrução e na inspiração dos seres humanos. A própria palavra anjo é uma revelação em si mesma. Ela tem sua origem no grego angelos, que se traduz literalmente como mensageiro. Essa etimologia não poderia ser mais apropriada, pois lança uma luz intensa sobre a essência e a missão dos anjos na cosmovisão religiosa. Ela reflete de maneira precisa e eloquente que a função primordial dos anjos é servir como mensageiros celestiais, trazendo consigo as palavras e os propósitos de Deus. A ausência de detalhes específicos sobre a criação dos anjos na Bíblia convida a uma reflexão mais profunda sobre o mistério que envolve esses seres celestiais. Enquanto o foco principal está na sua função e na sua relação com o divino, a falta de informações detalhadas nos lembra da transcendência e da complexidade dos desígnios de Deus. Os anjos, como criaturas espirituais, são testemunhas e agentes dos planos divinos que transcendem nossa compreensão finita, mas sua presença e missão continuam a ser uma fonte de inspiração e reflexão para aqueles que buscam entender a relação entre o humano e o divino. Também encontramos os serafins e querubins, que são tipos especiais de anjos mencionados em contextos de adoração e louvor a Deus, como no livro de Isaías. No Antigo Testamento, a presença e os papéis dos anjos constituem uma parte fascinante e multifacetada da tradição religiosa. Embora desempenhem diversas funções, destacam-se principalmente como mensageiros de Deus e como executores de sua divina vontade. Essa dualidade de funções é claramente evidenciada em alguns relatos notáveis da Escritura. Um exemplo que ressoa profundamente na fé abraâmica é a intervenção do anjo que impediu Abraão de sacrificar seu filho Isaque, um relato emocionante narrado no livro de Gênesis, capítulo 22. Nessa situação angustiante, o anjo atua como um agente de Deus, interrompendo o ato sacrificante iminente e, ao fazê-lo, demonstra a misericórdia divina e a prova da fé de Abraão. Essa história destaca não apenas o papel dos anjos como mensageiros de Deus, mas também a profunda relação de confiança e obediência que Abraão tinha com o divino. Outro episódio icônico que ilustra a interação entre os anjos e a humanidade é o encontro entre Moisés e o anjo na sarça ardente, conforme descrito em Êxodo 3. Neste momento transcendental, o anjo se apresenta como uma chama ardente, que não consome a vegetação circundante. Sua aparição marca o início da missão de Moisés como líder do povo de Israel e serve como um poderoso símbolo da presença divina. Aqui, mais uma vez, os anjos desempenham o papel de mensageiros, transmitindo a vontade de Deus de libertar o povo israelita da escravidão no Egito. Além desses encontros diretos, o Antigo Testamento também nos introduz a categorias especiais de anjos, conhecidos como serafins e querubins. Esses seres celestiais são mencionados em contextos de adoração e louvor a Deus, notavelmente no livro de Isaías. Os serafins
São frequentemente descritos como seres ardentes que exaltam a santidade de Deus com cânticos de louvor. Por outro lado, os querubins são retratados como guardiões da presença divina e frequentemente associados a representações artísticas nas quais suas imagens são esculpidas ou entalhadas em locais sagrados. Assim, a diversidade de papéis e a riqueza de simbolismo que cercam os anjos no Antigo Testamento enriquecem nossa compreensão da relação entre o divino e o humano na tradição religiosa. Eles atuam como intermediários entre o céu e a terra, desempenhando funções que variam desde a mensageria divina até a adoração celestial, e continuam a ser uma fonte de inspiração e reflexão dentro da espiritualidade. No Novo Testamento, os anjos continuam a desempenhar um papel importante. O anjo Gabriel, por exemplo, aparece a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista e a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Além disso, os anjos também estão presentes no nascimento de Jesus, anunciando-o aos pastores. Um dos aspectos mais significativos dos anjos no Novo Testamento é a sua participação na ressurreição de Jesus. Um anjo removeu a pedra do túmulo vazio de Jesus e anunciou sua ressurreição às mulheres que foram ao sepulcro. Os anjos são frequentemente retratados como mensageiros de Deus, trazendo revelações divinas e orientações para os seres humanos. Eles também são vistos como protetores e auxiliadores dos fiéis. O Salmo 91, por exemplo, fala sobre a proteção dos anjos. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Além dos anjos que permanecem fiéis a Deus, a Bíblia também menciona anjos caídos, liderados por Lúcifer, que se rebelaram contra Deus. A queda dos anjos é mencionada implicitamente em passagens como Isaías 14 e Ezequiel 28, que falam da queda de um Lúcifer, ou estrela da manhã, identificado por muitos como uma referência a Satanás. Na escatologia bíblica, os anjos desempenham um papel significativo, anunciando eventos futuros e participando da batalha espiritual. O livro do Apocalipse descreve a participação dos anjos na consumação do plano divino,